Nós começamos o programa chamando a atenção para o alerta feito pela Secretaria da Agricultura e Pesca. Todo o litoral de Santa Catarina está interditado para a coleta de ostras e mexilhões. Essa é a ordem para todos os maricultores do estado e para os consumidores de frutos do mar ficarem atentos e não ingerirem ostras e mexilhões nos próximos dias. Isso está sendo solicitado por conta da presença de toxinas encontradas em praias de Palhoça, Governador Celso Ramos, Porto Belo e também São Francisco do Sul. Vamos ver a reportagem. A contaminação de moluscos já foi confirmada na Ponta do Papagaio, em Palhoça, Governador Celso Ramos, Porto Belo e São Francisco do Sul. Esses 4 pontos do litoral catarinense tiveram que suspender o cultivo de ostras e mexilhões. Esse fenômeno é causado por combinação de 3 aspectos. Um é a alta luminosidade, muito sol, também a baixa circulação de água e a baixa salinidade da água. Esses fatores multiplicam a alga que produz essa toxina e pode contaminar os moluscos e principalmente os moluscos bivalves como a ostra, marisco e mexilhão. O alimento contaminado pode causar vômitos, dores abdominais, náuseas e diarreia. Santa Catarina é hoje responsável por 95% de toda a produção de moluscos do país. Mas com essa notícia de que muitas fazendas de ostras estão proibidas de venderem seus produtos temporariamente, os maricultores estão preocupados. A grande preocupação que a gente tem é que é uma condição nova, né? Então o Estado fez uma medida preventiva. Amostras de água e dos produtos foram coletadas para exames. Em 24 horas nós temos a posição. Se for negativo, as áreas serão automaticamente liberadas pela SIDASC e com isso pode voltar ao consumo e à comercialização. Bom, para esclarecer como surgem as toxinas que contaminam as ostras, os mariscos e falar um pouco mais sobre esse assunto, o impacto econômico na vida, inclusive, dos produtores, nós convidamos 2 pessoas para participarem aqui conosco. O coordenador do Laboratório de Pesquisa em Algas Nocivas do IFSC, professor Luiz Proença, e também, para falar da questão dos maricultores, como eu falei há pouco, nós recebemos o presidente do Sindicato da Pesca de Santa Catarina, Juarez dos Santos. Boa noite aos 2, obrigado pela gentileza da participação de ambos aqui. Bom, queria começar perguntando ao professor por uma questão científica para a gente conseguir detalhar que fenômeno é esse. Eu falei na abertura do programa, usei a expressão maré vermelha, que é uma expressão muito comum e muita gente hoje pela manhã explicou o fenômeno também utilizando-se dessa terminologia. É de fato a maré vermelha? Que fenômeno é esse? Ele se trata de uma maré vermelha popular, mas como a gente não associa mais ao termo maré e nem às vezes fica vermelha a água, a gente se refere mais a uma floração de uma alga nociva. Então, popularmente a gente pode considerar uma maré vermelha. Esse fenômeno atinge todo o litoral? A dimensão dele é realmente grande ou ela se concentra nos polos produtores de molusco? A alga que produz a toxina, que é um alimento para o molusco, ela está presente no litoral inteiro. O que foi diferente esse ano, que a gente está vivenciando esse verão no meio de agosto, foi justamente essa situação que deu uma condição, que gera uma condição propícia para que essa alga se estabeleça de uma forma bem maior do que nos anos normalmente. Todo ano a gente tem 2 ou 3 casos que acontecem, o monitoramento toma conta, observa esses fenômenos, algumas áreas são fechadas, mas nesse caso nós tivemos uma indicação de que o fenômeno poderia ser de larga escala, como já aconteceu em anos anteriores. Bom, eu vou perguntar para o senhor na sequência mais detalhes, até para a gente tentar explicar se isso tem alguma relação com mudanças climáticas e por aí vai. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Primeiro eu queria ouvir o presidente do Sindicato da Pesca, que depende obrigatoriamente da coleta, da extração desses moluscos, dada a importância econômica. Você viu ali na reportagem, como o Oswaldo Sagaz falou, 95% da produção nacional vem daqui. O que os senhores têm sentido já com essa suspensão temporária? Olha, boa noite a todos. E é uma situação muito difícil, porque o maricultor é como um pequeno agricultor, isso é uma renda familiar, ou famílias que se unem para aumentar uma produção. Então veja vocês o que está ocorrendo. Todos estão parados. Tem gente que fez Pronaf, fez financiamentos, o pouco que tem está investido ali.
É muito complicada a situação de todos, mas eu quero deixar claro a todos eles que o sindicato vai fazer todo o esforço junto à Superintendência da Pesca em Santa Catarina. Nós contamos com o apoio deles, com todos os órgãos do Estado de Santa Catarina e os órgãos federais, porque a situação é que até que se resolva esse problema do consumo ou não, vai dar um tempo. E as pessoas ficam temerosas, mesmo depois deliberadas, professor. As pessoas ficam temerosas pelo consumo, não é? Sim. Então isso vai trazer um prejuízo, não saberia lhe dizer quanto, mas não é pequeno. Pois é, os pescadores já estão parados desde quando? Os que trabalham com os maricultores, mais precisamente? Olha, então uma semana... Ontem, né? Ontem, sim, mas eles já estavam temerosos, porque a prática, respeitando o nosso mestre aqui, a prática também nos ensina muito, sabe? Sim. É isso que falta na pesca artesanal, na produção de mexilhões, de ostras, no extrativismo, é esta união do estudo, da faculdade e daquele que está no seu dia a dia. Sim. Sim. Os senhores acreditam, o senhor até comentava rapidamente antes do programa entrar no ar, que a causa principal desse problema, que se repete, a gente já teve isso aqui em Florianópolis, no estado, se dá por quê? Por que é que nós temos isso novamente? Eu tenho uma opinião e vou continuar com ela. O mundo do peixe, das ostras, dos mexilhões, não? Toda essa gama, essa vida, ela depende da água. Essas mudanças climáticas aceleram, produzida pela poluição, que nós temos que tomar, por favor, medidas urgentes, drásticas, contra a poluição. 60% da população brasileira vive a 100 quilômetros do mar. Sim. E se toda essa poluição não for tratada, nós vamos chegar à conclusão que o litoral brasileiro, a cada 24 horas, está jogando nos rios, nos mangues. E no mar, que todo o rio corre para o mar, isso todos sabem, 5 bilhões e 400 milhões de litros de esgoto sem nenhum tipo de tratamento. Aqui em Florianópolis isso acontece com muita frequência. No Brasil inteiro. Aqui é muito acentuado, principalmente, professor, aqui dentro da nossa Bahia, uma Bahia maravilhosa dessa. O que me causou uma surpresa muito grande foi que a Ponta do Papagaio, eu moro na Pinheira, foi considerado anos atrás uma das melhores águas do planeta para a produção de ostras e mariscos. Sim. E agora e hoje, né? Você vê a Ponta do Papagaio com esse problema. Sim. Olha, senhores prefeitos, com todo o respeito que os senhores me merecem, mas nós também merecemos respeito. Vamos começar a tratar esse esgoto antes que seja tarde demais. Antes que falte mais alimento do que já está faltando. Vamos fazer o seguinte, a gente está se aproximando já do encerramento da entrevista, eu ainda quero fazer mais uma pergunta para o professor, mas o Rafael Martini, nosso colega jornalista lá do DC, também acompanha a entrevista e tem pergunta para fazer sobre esse assunto. Martini, boa noite. Boa noite aos nossos entrevistados. A minha pergunta é muito simples, eu acho que tem mais a ver com o próprio Juarez. Ok, essa proibição está valendo aqui para Santa Catarina, mas e nós temos essa informação que nós somos responsáveis por 95% da produção de ostras e mexilhões. Como é que fica a relação com os mercados, por exemplo, São Paulo, que é um grande mercado consumidor da nossa ostra? É comunicado para eles essa proibição também? O pessoal vende? Como é que fica essa relação? Não. Essa produção
São Paulo é o maior mercado consumidor do Brasil. Porque você não encontrar em São Paulo, não procure na China. Lógico, aí é que está o problema. Porque quando o produto sai do nosso estado para outros estados, agrega valores. E a imprensa, no seu trabalho, ela tem que divulgar o que está acontecendo. E com certeza esse mercado vai ser... Depois vamos ter que fazer mais matérias e explicar que foi sanado o problema. E o nosso professor pode falar, mas com certeza vai ser afetada. Para você ter uma ideia, os senhores terem uma ideia, em Recife, Pernambuco, aquela região, você senta num restaurante e vem no cardápio ostras de Santa Catarina. Sim. R$5 uma ostra. Aí o produtor aqui vai dizer, pô, Juarez, mas nós vendemos a R$6, R$8 a dúzia. Só que tem uma elaboração, tem imposto, tem o frete, o transporte e tal. Mas veja o nome que Santa Catarina tem. E um fator desse acontecendo aqui, com certeza. Sim. Professor, a gente falou da questão climática, eu queria saber se o senhor tem esse mesmo entendimento. A gente tem mudanças provocadas pelo homem afetando nesse fenômeno que vai acabar fechando o ciclo, prejudicando o homem novamente? Só aproveitando um gancho aqui que foi falado, essa questão do mercado, por exemplo, de São Paulo, é muito importante, porque no momento o monitoramento, essa medida, justamente está preservando o nosso mercado em São Paulo, porque imagina o impacto que teria chegar uma ostra contaminada naquele mercado. Então, é para isso que serve o monitoramento. Todos os países que têm uma maricultura bem estabelecida, eles têm esse programa de monitoramento. Então, eu acho que a gente tem feito isso, acho que vai absorver. O mercado, o produtor absorve, o produtor já conhece o problema. Agora, realmente, o esgoto ele não é a causa, mas ele dá o anabolizante. Sim. Né? Então, já está o processo acontecendo, um esgoto daquele empurrão que às vezes não precisava, né, Juarez? Aliás, não precisamos. Sim, claro. O senhor acredita que em quanto tempo nós teremos o problema sanado? O que causou essa anomalia, vamos chamar assim, é justamente esse verão que a gente está tendo no meio. Então, se espera, com a experiência anterior que a gente tem, na primeira entrada de uma frente fria, essa calmaria acaba, mistura toda a água e a gente volta à normalidade. Quer dizer, eu não imagino aí que mais que 2 ou 3 dias essa situação a previsão é de mudar as correntes marinhas. Exatamente. Afasta o problema. Dá aquela mexida, porque o que está acontecendo agora é justamente essa calmaria. Né? Bom, agora, para finalizar, já são 8h17, a pergunta que fica para o telespectador, e eu faço também, é o seguinte: se isso está acontecendo por causa desse verão que nós tivemos aí no mês de agosto, quando nós estivermos na temporada, a gente fica sujeito a esse problema também, e como evitar? Desculpa. Fica à vontade. O fenômeno acontece, ele não tem época do ano, né? Então ele pode acontecer ou no verão, ou no inverno, e na realidade a ostra ela vai se depurar, então a perda no momento para o produtor ele não pode comercializar. Mas assim que a situação volta, ele torna o mercado, a mesma ostra, ela se depura. Sim. E Santa Catarina é o único estado no Brasil que tem esse programa de monitoramento. Quer dizer, então o consumidor ele pode estar tranquilo que na questão das toxinas, a hora que estiver no mercado, ele vai poder consumir. Certo. Senhores, muito obrigado pela gentileza dos dois participarem aqui conosco, esclarecermos a população sobre o que de fato está acontecendo, e a gente espera efetivamente que em 2, 3 dias os pescadores já possam voltar a tirar da água o seu sustento. Obrigado mais uma vez, boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Muito bem.